mensagem do domingo. Posso ouvir um amém por isso? Coisa boa, né? Glória a Deus. Você fica a semana ali. Se você quiser ouvir de novo, né, para estar tomando notas e sendo edificados com essa palavra, você vai poder. Irmãos, hoje eu quero iniciar uma série. Hoje é a segunda vez nesse ano que eu estou ministrando. Ministrei no primeiro culto. Depois alguns irmãos aqui trouxeram a palavra. E desde o ano passado, na virada de ano, o Senhor me trouxe o desejo de iniciar uma série, né, como o início do ano aqui nas nossas pregações domingo à noite. Deixa eu dizer algo para você, irmão. Eu valorizo muito a pregação de domingo à noite da Igreja de Jesus. Vocês me veem, a maioria, né, nós nos vemos uma vez por semana. E às vezes você ouve a mensagem pela boca de outra pessoa uma vez por semana. Tem irmãos que abrem o YouTube, escutam uma pregação ali, outra lá. Mas a maioria de nós, uma vez por semana, ouvimos a mensagem. Por isso é muito importante esse tempo. E eu, no Senhor, comecei a buscar o que, né, desde o ano passado a gente começou a falar em séries, né? E eu gosto muito dessa questão de ministrar em séries para que possamos caminhar em um entendimento. Posso ouvir um amém? Caminhar em uma ordem para sermos edificados. É bom ou não é? Você que acompanhou ano passado sobre igreja, sobre Sermão do Monte, nós conseguimos chegar em um lugar no que diz respeito ao nosso conhecimento a respeito da vontade de Deus. E esse ano eu queria começar essa série com esse nome: Fundamentos. Fundamentos da fé cristã. O que é fundamento? Fundamento, irmão, é a base. Puxa vida. Dani, joga lá, isso aqui é da integração. Irmãos, tivemos a integração ontem, foi uma bênção. Irmãos novos aqui chegando a casa, foi um tempo muito especial. Na ceia nós vamos estar falando sobre eles, né? Mas segura aí. E foi um tempo muito, muito bom. Amém? Então vamos lá. Fundamento, irmão, é algo que sustenta. Quando você vai construir, quem tem conhecimento da área, por menor que... Nossa, tá dando um tchum-tchim. Não, amém. Por menor que seja o teu conhecimento a respeito, todos sabemos que uma construção começa por fundamento. E todos nós sabemos, ainda que de maneira mínima, que o fundamento é a parte mais importante de uma construção. Sim ou não? Se o fundamento é ruim, a construção ela sofre muito, muito, muito perigo. E dependendo da qualidade do fundamento, nem consegue se edificar algo sobre. E eu queria iniciar esse ano de ministrações com essa primeira série, Fundamentos, para falarmos daquilo que é fundamentos da fé. E eu vou falar de coisas que talvez não são novidades para a maioria de nós, mas ao mesmo tempo que não são novidades, talvez não sejam coisas profundas a maioria de nós. Deixa eu dizer algo para você, irmão. Nós somos uma nação cristã, correto? E nós temos uma grande parcela dessa nação cristã de evangélicos, que segundo eles são melhores do que os irmãos católicos, né? Eu não penso, particularmente não penso assim. Muito, muito pelo contrário. Acredito que somos todos irmãos e os dois caminhos são muito semelhantes no que diz respeito a hoje. Agora, não estou colocando mérito a alguém e demérito a outro, nada disso. Mas fato é que somos uma nação cristã. Mas eu sou pastor de uma igreja evangélica, então eu vou tocar aqui a respeito dos evangélicos, amém? Irmão, nós somos, se não me falha a memória, 80 milhões de cristãos ou de evangélicos? Agora já falhou a memória. Quem pode me ajudar? Quantos evangélicos no Brasil? 60 milhões de evangélicos e 80% de cristãos, né? Seria isso, 80% são cristãos e dentro dessa porcentagem 60 milhões são evangélicos. E eu pergunto para você, isso faz sentido para você? Nós temos uma nação com pouco mais, acredito eu, se eu errar alguém me corrija, 200 milhões de habitantes, sim? 200 milhões de habitantes, 60 milhões são os ditos evangélicos. Pessoas que temem a Deus, teoricamente. Pessoas que buscam a Deus. E aí nós olhamos para a nossa nação e olhamos sem querer olhar para a nação, olhamos para a própria igreja evangélica e falamos, cara, cadê esses evangélicos? Aonde está o problema, irmão? Fundamento. Se você pegar desses 60 milhões, irmão, não se ofenda comigo, mas eu vou dizer o que eu acredito. Se você pegar 60 milhões de evangélicos e você pegar 70% deles e perguntar, me explique salvação, ele não vai saber te explicar. Estou falando uma mentira? Talvez você faça parte desse grupo. Seja sincero com você nesses dias, nessa noite, nessas ministrações. 70% dos cristãos, aqui mesmo, vamos falar de nós aqui. Se eu pegar algum irmão aqui e falar, irmão, faz uma oração aqui para nós, a maioria de vocês
vai dar 2 passos pensando, não, tá doido? Não, Davi, para, não. Eu sei que existe a vergonha do público, né? Diz que o segundo maior medo do ser humano é o falar em público, sabia disso? O segundo maior medo que o ser humano tem é de falar em público. O primeiro é o medo da morte, o segundo é de falar em público. E eu acho que tem gente que o primeiro é falar em público, prefere morrer do que falar em público. E eu sei que existe isso, claro, existe o microfone, eu sei que isso gera, eu sei. Mas, ao mesmo tempo que isso existe uma grande parcela de nós que não sabe orar. Que se eu perguntar, me explique o batismo. Peraí, como é que é mesmo? Não foi isso que eu quis dizer. Peraí, o fulano disse. Me explique isso, me explique aquilo, me explique fundamentos da fé. Eu não vou falar sobre exclusivamente fundamentos da fé. Eu vou falar de coisas que eu entendo que sustentam a fé, ainda que teologicamente não sejam os fundamentos da fé. Você que entende um pouco mais vai compreender o que eu quero dizer. Mas fato é, irmão, e o que eu estou tentando trazer para você nessa noite, que muitos de nós, e a maioria da igreja evangélica brasileira, não sabe a fé que tem, não conhece a fé cristã. Por isso que a maioria dos cultos evangélicos prometem vitória sobre vitória, bênção sobre bênção. E aí quando você diz que Jesus nunca prometeu bênção para ninguém, as pessoas caem para trás. Não, como? Vida e vida em abundância, não sabe o que isso significa. Porque não temos fundamentos. Por isso que a maioria dos evangélicos, eu não vou nem falar cristãos, eu vou falar evangélicos, quando passam os primeiros apertos da vida, abandonam a fé. Porque acharam que por estar na igreja, tudo estava resolvido. Eu estou falando alguma mentira nessa noite? Irmãos, a igreja evangélica é uma igreja fraca em seus fundamentos. Eu digo isso sem medo de errar. E se você se ofende comigo, até o final dessa série você vai deixar de se ofender. Você vai ouvir bastante coisa. Deixa eu te contar um testemunho para você. Eu já estava com essas questões no meu coração e eu estava, começo do ano, dia 2 de janeiro, nós estávamos viajando, eu com a Adri, fomos levar minha irmã no aeroporto. E aí nós estávamos ali batendo um papo. E aí nós caímos no assunto de morar fora do país. E quem nos conhece há muito tempo, no que diz respeito à liderança da igreja, desde que o Senhor nos chamou, nos vocacionou ao ministério, eu e a minha esposa sempre desejamos ir às nações. Quando o Senhor me chamou, eu coloquei o meu coração na vida missionária. Eu nunca almejei, em momento algum da minha vida, ser um pastor de igreja. Eu sempre quis ir fazer missão. Sempre quis atravessar o mundo ou ir para Calmon, que foi o caso que eu fiz, ir para a esquina. Mas eu queria ir. Eu queria sair da realidade, principalmente da realidade brasileira. Porque, naturalmente, a gente entende que o Brasil tem um monte de igreja. O Brasil tem um monte de crente. Tem um monte de gente que prega, tá? Vamos lá onde não tem, não sei o que lá. E isso é maravilhoso? Isso é bom? Não estou falando que isso é ruim. Mas no passar dos anos e chegando no hoje, e isso nunca aconteceu de irmos apenas para uma cidade, ficamos um tempo, voltamos. Nunca aconteceu de irmos para fora do país. E eu falando com a Adri, eu falei, sabe o que eu entendo hoje? Que o lugar mais importante que nós devemos estar é evangelizando a igreja evangélica. Porque a igreja evangélica não conhece a fé que tem, ou que diz ter, porque na verdade nem tem, na maioria dos casos. Por isso que você abre o Instagram e você olha, pastor é pego em adultério com a irmã do louvor. Estou falando alguma invenção? Se você não vê isso, tem um sitezinho lá, tem o Fuxico Gospel. Isso tem todo dia lá, eu não fico vendo, mas eu sei que tem. Todo dia você vai encontrar uma história como essa. Ministro de louvor é pego, não sei o que lá, não sei o que lá. Por isso, irmão, que você vai abrir o teu Instagram e não se ofenda comigo, mas eu preciso dizer. E você vai ver evangélicos destruindo patrimônio público enquanto fazem orações. Não estou falando de política. Ainda está nessa, Vitor, irmão, porque tudo isso nasceu na realidade que vivemos há 3, 4 meses atrás. Quando nós olhamos para a igreja evangélica falando, pessoal, parece que ninguém entende nada. Pessoas, crentes evangélicos, irmãos, depressivos, porque o presidente que ele queria perdeu as eleições. O que vai ser de nós? Aí eu ficava, como assim? Como que vai ser de nós? Eu estou falando alguma mentira, irmão? Me ajude, me corrija se eu estiver errado. E tudo isso mostra que nós não temos base de fé, não temos fundamentos, não conhecemos a fé. Eu ouvia nas épocas das eleições. Agora eu já esqueci desse aviso que me mandaram aqui agora, já passou, deixa quieto. Mando lá no grupo depois. Nós vimos as eleições, irmãos. Pessoas, elas diziam assim, e eu falava, cara, como assim? E eu não estou fazendo viés político, vou repetir para você entender. Mas eu ouvia pessoas falando assim, tem crente que vota no Lula. Não estou falando que isso é bom ou é ruim, não estou nesse cenário. Me entenda.
Mas eu falo, cara, então, isso é um problema, tá? Se você acha que é, beleza. Mas deixa eu te dizer, irmão, tem crente que não lê a Bíblia. E isso não incomoda ninguém. Tem crente que deixa a Bíblia aqui na igreja durante meses. E isso não incomoda ninguém. Tem crente que não ora. E isso não incomoda ninguém. Tem crente que 5 horas da tarde decide que não vai ao culto porque está com preguiça. E isso não incomoda ninguém. Você está entendendo onde eu quero chegar com você, irmão? Por quê? Porque não temos fundamentos. Vivemos uma religião. Vivemos uma crença, não uma fé. E no meio dessa série você vai entender a diferença de crença e fé. E eu quero começar a tratar com você coisas que você conhece, que você já ouviu, mas que talvez até hoje você não entendeu, alguns de nós. E coisas que alguns de nós entenderam e sabem, mas talvez precisam cavar um pouco mais. E esse é o meu caso, eu preciso cavar também um pouco mais. Deixa eu ler com você, nessa introdução, um versículo. Abra tua Bíblia em Lucas capítulo 6. Evangelho de Lucas capítulo 6. Esses dias a Sandra me mandou um vídeo, não sei se ela lembra, onde o menino, um jovem dizia sobre pregar o evangelho. Lembra desse vídeo? Era um podcast. E eu assisti, e aí ele dizia assim, tem pessoas que falam, eu não sei pregar o evangelho. E aí ele dá o exemplo, é um exemplo bem simples, mas é muito real. Que se eu pegar uma área que você entende, você vai me contar tudo sobre ela. Sim ou não? Se você sentar comigo, com o Arthur, com o Lipe, com o Alisson, nós vamos falar tudo sobre futebol que você queira saber. Tudo, tudo. De 1950 para cá, tudo que você quiser. Sim ou não? O que o Arthur esqueceu, eu lembro. O que eu esqueci, o Felipe lembra. O Felipe esqueceu, o Alisson lembra. Sim ou não? Se você sentar com alguém que gosta muito de informática, tecnologia, computadores, ele vai te explicar tudo sobre isso. Independente de quem ele seja, independente da sua personalidade e coisas do tipo. Sabe por que não pregamos o evangelho? E esse vídeo dizia isso. Porque não conhecemos o evangelho. Não conhecemos a fé. Aí na hora de falar, cara, você precisa de ir para a igreja, cara. Vai para a igreja. Vai lá para o pastor falar umas coisas para você. É assim ou não é? Vai lá para o pastor orar por você. O Arthur falou de expulsar demônio. Quantos cristãos que vê o demônio manifestando e já dá uns 4 passos para trás, liga para o pastor. Liga rápido, 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 antes que a gente apanhe. Já vi muito disso. Por que não bota a mão e expulsa? Porque não conhece a fé que tem. Não sabe os fundamentos da fé. E é sobre isso que eu quero falar. Vamos ler um pouco aqui. Vamos ler a Bíblia. Lucas 6, 46. Está fazendo sentido para você? Você está se ofendendo? Deveria. Porque a ofensa nos transforma. Amém? Versículo 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Eu espero que eu estou estudando Bíblia. 46. Vamos lá. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que ao construir uma casa, cavou, repita assim comigo, cavou. Abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Repare o que Jesus nos ensina. Jesus fala de 2 casas. Ele está falando sobre ouvir as palavras e praticar. E quando eu falo de fundamento, esse exemplo me cai muito bem. Porque o fundamento é algo que eu ouço e pratico. Ouço, entendo e pratico. E Jesus nos ensina que aquele que ouve e pratica é como se ele estivesse cavando uma fundação bem profunda, que ela chega a tocar a rocha. O cenário aqui, irmão, é um cenário oriental, do Oriente Médio, onde as casas são construídas sobre areia, tanto que esse mesmo texto, quando Jesus fala lá no Sermão do Monte, em Mateus 5, 6 e 7, é a mesma história, mas Mateus escreve em construir a casa sobre areia. Porque o cenário cultural aqui desse texto é uma areia, como se fosse aquela areia aquela areia mais dura de praia, que parece uma terra, sabe? Que a água firma bem ela. E aí Jesus dá esses 2 exemplos de alguém que cavou e fundamentou a sua casa. E quando veio o vento, a tempestade, essa casa não veio a ruína. Mas também tinha o outro, que colocou a estrutura, a fundação, sem aprofundar. Por isso que enquanto eu falo coisas que você sabe,
Você não tem que pensar, mas isso eu já sei. Você tem que pensar que a palavra está aprofundando você, aprofundando, para que crie raiz, para que pegue na rocha, para que firme a sua vida na fé, para toda a eternidade. Diga amém. Mas quando eu não fundamento a minha fé, quando eu não me aprofundo na minha fé, é como se eu construísse a casa sobre uma areia. E a gente sabe que isso é muito real. No primeiro vento, porque os ventos vêm, sim ou não? Para quem tem a casa na rocha e para quem tem a casa na areia. Quem tem a casa na rocha não se safa dos ventos. O vento vem para os dois. Mas quem tem a casa na rocha não tem ruína. Mas quando a casa é construída sem fundamento, no primeiro vento, ela vem a ruína. E a fé não permanece. E a vida não permanece. E a perdição logo chega. Então, irmão, deixa eu dizer para você, nesses próximos domingos, entre comigo nesse lugar de cavar e fundamentar, entender como se deve crer, entender as escrituras, entender a fé e se jogar e se lançar sobre ela, para que possamos cavar e firmar a vida nele, e firmar a vida na palavra. Vou repetir o que digo sempre, porque gosto de repetir, porque repetir é bom, porque repetir faz cavar. Somos muito mais fundamentados em em filosofias mundanas, em filosofias coaches. Gostamos muito mais de ouvir o que os coaches falam do que aquilo que a Bíblia fala. E aí tem uns coach besta que pegam os versículos e enganam os crentes, porque não tem fundamento. Aí pega um texto lá de Salomão, que coisa legal, não sei o que lá, balela, porcaria, lixo. Não escute. Posso ouvir um amém? Escute quem prega as escrituras, pura, sem mistura. Só ela, como trouxe na Reforma Martinho Lutero, somente as escrituras, sem misturas. Posso ouvir um amém, irmão? Vamos fundamentar a fé? Vamos entrar aqui em uma viagem de aprofundar o nosso coração e entender o que estamos fazendo aqui. Porque, irmão, deixa eu contar um segredo para você. A ruína está vindo, ou melhor, falei errado. O vento está vindo. O vento está vindo. E ele só vai aumentar. Estou falando isso de maneira profética e escatológica. Nos próximos dias, em todo o mundo, os ventos aumentarão sobre a fé cristã. Sabe por quê, irmão, que os ventos aumentarão? Porque Jesus está levantando uma igreja gloriosa dos últimos dias. Uma igreja que não se envergonha de nada. Uma igreja que é luz para o mundo e sal para a terra. Mas para isso precisa bater um vento e derrubar tudo aquilo que não é real. O abalável ser abalado e permanecer o que não é abalável, o inabalável. Por isso, irmão, e por isso é tempo de fortalecer a fé. Por isso é tempo de fundamentar a fé. Por isso é tempo de entender e sair, como a Manu pregou domingo passado, da religiosidade, da estética, do ritual. Eu vou ao culto e fico em paz com Deus, ele não tem o que dizer de mim, eu fui ao culto, e ainda posso cobrar ele por uma bênção, porque eu fui ao culto. Fui ou não fui, Deus? Você estava lá, você vê tudo ou não vê? Porque não entendemos, não compreendemos. Você está comigo, irmão? Nós estamos juntos nessa jornada? Deus dá um conselho para você, não falte os próximos domingos. Esteja aqui, eu vou mandar a pregação, você vai ter o acesso a ela, mas esteja aqui. Isso é importante para a tua vida, irmão. Isso é importante para os próximos anos da tua vida. Eu costumo dizer e repito, irmão, a tua fé em Cristo é o bem mais precioso que você tem. Nada que você possa viver sem um coração em Cristo é suficiente. Nada. Por isso que quando você se atenta para essas palavras dos fundamentos da fé, você está valorizando e sustentando aquilo que é a coisa mais importante da sua vida. Eu posso ouvir um amém? Então, irmãos, vamos lá. Feita a introdução, eu vou começar com o primeiro fundamento. Dentro desse, vai nascer outros, porque esse é o grande fundamento. E dentro dele nós vamos tratando algumas coisas. Vou iniciar esse fundamento hoje, finalizar semana que vem, a parte 2 dele, e o que ele nos trouxer de fundamentos dentro dele, nós vamos indo falando sobre ele. Não quero ser técnico aqui, porque o que eu vou falar nós conversamos no mês de discipulado. Vocês vão lembrar de muitas coisas aqui. Mas é necessário ouvir de novo, amém? O que vou falar são pregações que têm que ser feitas regularmente na igreja. Porque são os assuntos primordiais da igreja de Jesus. Então esteja comigo e vamos entrando nesse lugar. Posso ouvir um amém? Está animado para isso? Então, coloca para mim o primeiro fundamento. Repita assim comigo. O Evangelho. E diga assim, glória a Deus. Irmão, deixa eu dizer para você. Que o Espírito me ajude. Porque enquanto eu preparava essa mensagem, eu falava para Deus, eu não tenho capacidade de falar sobre a grandeza disso aqui, cara.
A grandeza que é esse nome. Nome que pra gente é comum. Todo mundo aqui sabe desse nome, já ouviu esse nome. O famoso gospel, eu não sei se você sabe. O gospel é o evangelho. Somos conhecidos por evangélicos por causa do evangelho. E o que menos temos é o evangelho. Quando olhamos para aquilo que é o evangelho. Irmão, o evangelho, ele é suficiente para todas as dinâmicas da vida. O evangelho é suficiente para tudo. Quando você entende o evangelho, você entende que você não precisa de mais nada. Sabe por que um crente busca a bênção? Porque ele não conhece o evangelho. E muito provavelmente, irmão, ele nem converteu. E é necessário você ouvir isso. Porque se você se entende alguém que está nesse lugar, irmão, entregue tua vida para Jesus, cara. Mas eu sou crente evangélico, não importa. Arrependa-se dos seus pecados e se converta. Irmão, eu me converto toda semana, cara. Quando a gente é religioso, a gente tem, não, eu já sou evangélico, eu dou dízimo. Eu dou dízimo, sabia que eu dou dízimo? Sai desse lugar. O evangelho é suficiente. O evangelho explica a vida e tudo o que nós precisamos entender sobre ela. O evangelho explica tudo. Diga glória a Deus. Feche os seus olhos. Eu quero orar antes de iniciar o evangelho. Espírito Santo, eu quero orar a oração do apóstolo Paulo que disse que o Senhor nos batize com espírito de sabedoria e de revelação. Senhor, enquanto eu falo, Pai, que não sejam as minhas palavras, porque não há riqueza maior nessa terra do que o Teu evangelho, do que a notícia do que o Senhor fez. Eu oro, Senhor, para que o Senhor traga compreensão a mim e aos meus irmãos sobre aquilo que estamos falando aqui. Que nosso coração seja tocado, nos dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de quem o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém. O evangelho é belo e o evangelho é escandaloso. Repita assim comigo: o evangelho é belo e ele é escandaloso. Quando você olha para o evangelho, se você for religioso, você fala, não, está errado. Não. Não é assim que deveria ser, Deus. Você está equivocado. Porque o evangelho é um escândalo. O evangelho é uma loucura. Vamos tratar de algumas coisas aqui nessa noite. Vou seguir meu esboço para que eu não perca nada, que eu quero tentar ser o mais claro com você. O evangelho cria a nós uma cosmovisão bíblica. O entendimento do evangelho me faz entender a Bíblia e o que o Senhor espera de mim, o que o Senhor está construindo em mim. Quando eu entendo o evangelho, isso eu já disse. E, irmão, aí resulta uma pergunta: o que é evangelho? A palavra evangelho, a maioria de vocês sabe, mas eu vou repetir cada detalhe disso. Evangelho significa, não tem nenhum evangélico aqui. Evangelho significa boas novas, boa notícia. Diga glória a Deus. Mas sabe aonde que está o problema, irmão? Que eu só entendo que uma notícia é boa quando eu entendo o problema que ela resolve, sim ou não? Deixa eu contar um testemunho para você. Para a glória de Deus e a alegria do pastor Davi. Alguns dias atrás eu comprei uma lente para minha câmera. E isso é uma coisa que eu queria muito. Eu comprei uma Sigma. Viu? É sobre isso que eu vou falar. Você não sabe, a maioria de vocês não tem ideia do que eu estou falando. E eu comprei uma Sigma 30mm autofoco incrível. E falei para a Adriele que trabalha comigo. Mas a Adri, agora que ela está começando a entender o funcionamento dos equipamentos e tudo mais, está pegando na mão, porque ela trabalha comigo mais administramente e conversando com clientes, esse tipo de coisa. Ela não pega, não está lá com a mão no negócio. E eu falei para ela e ela mandou para mim, legal. Aí eu mandei para a Fran, que trabalha com o equipamento na mão. Ela falou, nossa, velho, que coisa legal. Que inveja de você. Oh, meu Deus do céu. E oramos em línguas, e mover, e rodamos, porque nós entendemos o problema que resolve. Nós entendemos a mudança de vida que isso causa. É assim ou não é? Em algum assunto que eu não tenho ideia que você possa me falar, Davi, isso aqui, se eu não tiver muito conhecimento, eu vou dizer, legal. Mas você que sabe, você sabe a grandeza que isso é. E o evangelho, ele é uma boa notícia, mas para eu compreender de fato o que ele é, eu preciso entender o problema que ele resolve. Só que entender de maneira verdadeira. Exemplo, cantamos há pouco, pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida. Irmão, a maioria de nós, e se ofenda comigo, seja livre para fazer isso. A maioria de nós está aqui, pois morreu a nossa morte,
para viver sua vida. Nossa, que música chata. Porque você não entende o que essa música diz. Porque se você entendesse, irmão, você estava aqui caído dizendo ele morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Você não tem ideia do que isso é. E eu oro pelo Espírito para que você compreenda nessa noite sobre o que significa o Evangelho. Evangelho é boa nova. Repita assim comigo: o Evangelho é uma boa notícia, não um bom conselho. Qual que é a diferença? Nós tratamos o Evangelho como um bom conselho. Quer ver? Está aqui o não evangélico, né? Fumante, drogado, prostituto, pesão, acabadaço, perdido na vida. Aí eu chego para ele e vou pregar o Evangelho. Só que o Evangelho é uma boa notícia. Só que eu trago para ele um bom conselho. Cara, mude de vida. Ah, cara, vá para a igreja. Jesus tem um plano na tua vida. Faça alguma coisa. Isso é uma notícia? Quer ver? Deixa eu mostrar para você. Cara, mude de vida, senão você vai para o inferno. Isso é uma boa notícia? Se essa é uma boa notícia, eu fico pensando, é ruim. Qual que é? Faz sentido? Sim ou não? Não. Porque é uma boa notícia de algo que já foi feito pelo perdido. Estamos começando. Estamos entrando em um lugar. Mas como eu disse e repito, para entendermos o Evangelho, precisamos entender do que fala essa boa notícia. E aí eu preciso contar para você uma história. E essa história é muito linda. Deixa eu dizer algo para você, irmão. A maioria de nós, quando fala em Evangelho, remete a nossa mente bíblica a Mateus. Mas todo esse livro conta uma única história. O Evangelho. Diga amém? Quem aqui já leu Levítico e passou mal? Ninguém lê a Bíblia aqui? Quem aqui já leu Levítico e passou mal? Quem aqui já leu Deuteronômio e pensou, eu vou parar, não aguento mais? Quem já? Sabe por quê, irmão? Porque não entendemos o Evangelho. Porque quando você entende que Levítico está contando o Evangelho, você chora com Levítico. Isso é um processo, claro, de entendimento. Quem aqui sabe o que diz Mateus capítulo 1? A partir do versículo 1, os primeiros versículos. Quem sabe? Quem lembra? Genealogia. Quem lê a genealogia? Quem lê as genealogias de Gênesis? A maioria de nós não, isso aqui pula, deixa quieto. Suave, só quero chegar na parte importante. Só que quando você lê Mateus 1, a genealogia de Jesus, e você entende o Evangelho, você olha para aquilo e fala, meu Deus, eu tenho um rabisco na minha Bíblia aqui de Mateus 1, da genealogia, que é o escândalo do Evangelho. Quem sabe nós cheguemos lá. Calma. Mas para entendermos o problema que o Evangelho resolve, nós precisamos entender a história do Evangelho. Deixa eu ler um texto com você aqui. Estou tentando organizar minhas ideias aqui, irmão. Abra a tua Bíblia em Romanos 3, 23. Hoje eu quero conseguir tratar da cronologia do Evangelho. Que o Senhor me dê graça para isso em relação ao tempo. Posso ouvir um amém? Romanos 3, versículo 23. Pois, o quê? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deixa eu ler como está aqui. Que todos pecaram e destituídos, retirados, separados estão da glória de Deus. Então o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que todos pecaram. Deixa eu ler mais um texto com você. Volta agora para o versículo 9 de Romanos 3. Versículo 9 de Romanos 3. Pode soltar lá, Júlio. Que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Paulo está escrevendo a mim, a você e também aos irmãos romanos, que todos pecaram e todos estão separados da glória de Deus. Pergunta técnica, o que significa todos? Quem pode dar um chute? Quem aqui entende de grego? Que é escrito aqui, grego. O Romanos é escrito em grego. O que significa todos em grego? Todos. Todos é todos. Todos é seu Zé. A Catarina. Peguei as idades aqui que eu acho, né, os extremos das idades. Seu Zé, a Catarina significa todos. Não tem distinção.
Todos estão debaixo de um jugo do pecado. E o porquê? Aí agora nós voltamos e começamos a entender que o evangelho não começa em Mateus. Vou contar uma história que você nunca ouviu falar na vida. Deus criou um homem chamado Adão. Deus coloca Adão em um lugar de presença, em um lugar, não está mais o versículo lá de Romanos, um lugar de glória. Um lugar onde Adão era a própria imagem de Deus, a semelhança de Deus. Onde Adão ele tinha o governo absoluto sobre a terra. Porque Salmos escreve que os céus são os céus do Senhor e a terra ele deu aos filhos dos homens. Ou seja, Adão tinha total autoridade sobre a terra. E Adão foi colocado nesse lugar. Logo depois é trazido Adão e Eva, o primeiro casal, e ali começa a história da raça humana. Gênesis capítulo 1 e 2 também. Só que Deus traz uma ordem a Adão. E diz para Adão, Adão, você não deve comer, ou melhor, a gente sempre começa, vê como a gente é equivocado na história? Eu já estou falando para você que Deus diz para Adão não comer de uma árvore. Mas antes disso, Deus diz para Adão, Adão, você pode comer tudo que existe no jardim, tudo é teu, mas não coma daquela. E a gente só olha para aquilo que não pode, né? Você já vai entender o porquê, está na história do evangelho. Mas Deus diz para Adão, não coma daquela árvore. E passa lá, passa cá, a história vai se desenrolando. E por conta da persuasão enganosa da serpente, Eva é enganada e come do fruto que não era permitido. Posteriormente, Adão se aproxima e também come. E o homem peca. E quando Deus diz para Adão que ele não deveria comer do fruto, ele diz, não coma, porque certamente morrerás. Pergunta técnica novamente. Adão mordeu a maçã. Não era uma maçã, irmão, só para você saber. Eu sei que alguns acham que não era uma maçã, porque era um fruto. Que fruto? Faço a mínima ideia. Né? Tá lá em algum lugar no céu, na praça da Nova Jerusalém. Enfim, Adão comeu a fruta. Adão morreu? Sim ou não? Sim ou não? Um sim, um não. Não, Adão não morreu. Na hora. Mas acredito eu que 600 e poucos anos depois, Adão morreu. E mais do que morrer 600 e poucos anos depois, naquele exato momento, Adão foi destituído da presença do Senhor, passando por uma morte espiritual. E naquele momento, a partir do pecado que a gente chama de pecado original, o primeiro pecado, a maldição e o pecado é colocada sobre a raça humana a partir de Adão. Por quê? Porque foi o primeiro homem e a primeira mulher, e tudo que veio deles nasceria no pecado. E isso nos traz ao cenário que Paulo escreve aos Romanos: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos pecaram e agora vão passar pelo resultado do pecado, que é a morte. E a raça humana entra nesse lugar de julgo do pecado. E a partir dos filhos de Adão e tudo aquilo que saísse deles, todos nasceriam debaixo do jugo do pecado e condenados à condenação, e condenados eternamente. E sujeitos à morte, e cativos ao pecado. Todos. O nome disso, para quem gosta dos detalhes mais técnicos, é chamado de depravação total. Toda a raça humana é pecadora. Irmão, fala assim para quem está do teu lado: cara, eu sou pior do que você pensa. Diz assim, sou pior do que você pensa. Irmão, você é mau. Irmão, olhe para mim, você é ruim. Não, Davi, eu sou evangélico. Não, você é horrível. Você é caído. Existe um mas. Calma que a gente já chega lá. Mas a raça humana, a partir de Adão e Eva, todos nascem debaixo do pecado. Sabe aquele negócio que o bebezinho nasce? Nasceu o bebezinho tão puro. Pior que não é, irmão. Eu sei que é ruim de ouvir, mas não é. O bebezinho nasce tomado pela maldade que está dentro dele. E com o crescimento do bebezinho, está aqui o bebezinho, já está começando a melhorar. Sabe por quê? Porque o bebezinho ele começa a entrar num estágio chamado de bondade corrompida. Que ele começa a entender que certas coisas que ele fizer não será bom para ele, mas ele continua sendo mal. Faz sentido para você? Ele começa a entender que se ele chorar de uma certa maneira, ele perde algo. Então ele para de chorar de certa maneira e começa a chorar de outra maneira, porque eles nunca param de chorar. Por muito tempo. Choram demais. Mas você está entendendo? E aí você vai crescendo. O bebezinho, ele está aqui, quando ele tem ali os seus 1, 2 anos, o meu sobrinho Theo é assim. Ele treta com o coleguinha, ele senta a mão na cara. Ele cata o brinquedo e bum! Sim ou não?
Porque a maldade está nele e ele ainda não entendeu a virtude corrompida. É a virtude corrompida, não bondade corrompida. Mas ele vai crescendo, ele vai perdendo isso. Então ele entende, cara, se eu der com o brinquedo na cabeça do coleguinha, eu vou me dar mal. Porque já vai ter algumas represálias, eu não quero passar por elas. Por exemplo, vamos falar de nós, adultos, maiores de idade. Se eu pegar o brinquedo e der na cabeça do coleguinha, eu posso ser preso, dependendo do que eu faço com o coleguinha. Sim ou não? Então eu não bato no coleguinha porque eu sou bom. Eu bato no coleguinha porque eu me preocupo comigo. Porque eu sou egoísta. Porque eu penso só em mim. Eu quero que tudo tenha lucro para mim. Então eu não vou entrar numa situação que seja ruim para mim. Não é bondade, é virtude corrompida. Porque todos somos caídos e maus. Independente de quem você seja. E quando você entende isso, a partir da cosmovisão do evangelho, você começa a mudar quem você é. Já vamos chegar na parte boa, se acalme. Mas você precisa entender isso, irmão. Porque quando nós entramos nesse entendimento a respeito do evangelho de que todos pecaram a partir do pecado original de Adão, eu saio de uma narrativa de que eu sou bom e fulano é ruim. Eu sou bom e aquele não presta. Estava conversando com o Carlos, o irmão Carlos, ele está viajando de férias, glória a Deus pela vida dele, né? Super invejo. Inveja de maneira santa, né? Não no pecado. Tá na praia, e esse dia nós estávamos aqui, eu, ele e o Luan, nós começamos a trocar uma ideia, e o Carlos é policial. E a gente começou a falar sobre a vida de policial, e ele falando que algumas coisas ele ainda está querendo entender melhor, porque o trabalho dele exige algumas atitudes que talvez não sejam tão sermão do monte, se é que você me entende, tá ligado? Né? Precisa ter algumas atitudes diferentes, eu estava explicando como isso funcionaria, e aconselhando ele que de fato é assim mesmo, né? Existem situações que precisa agir da maneira justa e coisa do tipo. Só que eu estava falando para ele, eu falei, Carlos, mas sabe qual que é a diferença? Que independente do que você faça, quando você entra numa casa e encontra um homem agredindo uma mulher e as crianças, você vai lá e você vai agir como? Como que você acha que o policial age? Você acha que ele chega e fala, querido, não bata na irmã bonita dessa, ó, que mulher boa que Deus te deu. Ele faz isso? Ele deve fazer isso? Não, ele tem que erguer na bordoada aquele vagabundo. Você entendeu? Tô falando sério. Mas já vou te mostrar como o coração tem que estar. O cara tem que passar pela justiça. Tava falando pra ele, cara, se eu descubro que existe um marido na Confins agredindo a esposa, sabe o que eu faço? Eu chamo o Carlos e o Júlio e vou fazer uma visita pro irmão. Ah, visita pastoral, querido. E aí, como é que você tá? E nós resolvemos o problema. Você acha isso pecado? Você acha que eu tinha que sentar e falar, querido? Não, ele está cometendo um crime contra um vulnerável. Você está entendendo, irmão? Mas, aí entra o mas do evangelho. Quando o Carlos, estou usando o exemplo do irmão, coitado, nem está aqui, né? Estou usando o exemplo dele, que o Carlos está ali aplicando isso, mas no coração dele ele sabe que aquele homem é tão pecador quanto ele. Ele é igual àquele homem, não existe diferença entre ele e aquele homem. Ele está fazendo o seu trabalho, ele está estabelecendo a justiça em nome do Estado, mas como alguém que conhece o evangelho, ele sabe que ele é tão ruim quanto aquele cara. E ainda assim, mesmo fazendo o que ele tem que fazer como policial, no coração dele existe graça e misericórdia. Olhando e falando, Senhor, salva esse cara. Pau, pau, pau. Senhor, salva esse cara. Está entendendo? É assim ou não é? Duvido que se alguém fizesse algo com a sua esposa parecida, você ia pedir para pregar o evangelho para ele. Eu duvido. Sim ou não? Se alguém fizesse algo com uma filha sua, você ia falar, não, prega lá para ele. Prega a salvação. Não, você não ia querer isso. Né? Enfim, isso é uma discussão bem longa, né? Bem complexa. Mas, o que eu estou mostrando para você? Que independente de quem seja, o cara que abusou sexualmente de um vulnerável, ele precisa passar pela justiça, claro que sim. Mas, quando eu entendo o evangelho, eu olho para ele e sei que eu sou tão ruim quanto ele. Eu sou tão pecador quanto ele. Eu sou tão mal quanto ele. Só que aconteceu algo na minha vida que ainda não aconteceu na dele. Não é porque eu sou bom. E o evangélico, irmão, ele tem por julgamento achar que é bom. Ele tem por doutrina achar que é algo. Não, eu sou evangélico. Eu vou à igreja todo domingo. A igreja evangélica do reino de Deus. Do sétimo dia, brincadeira, sétimo dia não. Nós temos por entendimento de que somos melhores do que alguém. Por isso que às vezes a gente vai pregar o evangelho e nem consegue. Porque você olha a pessoa e fala, você aí não merece o evangelho, você merece mesmo é cadeia. Não! Eu sou tão mal quanto ele, irmão. Você está entendendo alguma coisa nessa noite? Todos pecaram. Todos estão debaixo do jugo do pecado. E quando eu me coloco debaixo do jugo do pecado, eu entro em um lugar. Primeiro, separação de Deus. Eu estou separado do Senhor. Porque a Bíblia fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Quando eu nasço debaixo do jugo do pecado, eu estou separado de Deus. Eu não tenho acesso a Ele. E isso é algo horrível.
Isso é algo muito triste. Isso mexe com o teu coração, irmão? Deveria. E eu oro para que mexa. Porque eu estou falando do evangelho para você. Eu estou falando da solução para você. Eu já vou chegar, eu estou só contando a história primeiro. Quando o evangelho ainda não encontrou a minha vida, eu sou alguém que estou separado de Deus. O problema é que a maioria dos evangélicos não se preocupa com isso. Desde que ele me abençoe, bicho, tá tudo certo. Ele abençoa mesmo assim, separado, a mão dele alcança? Porque muitas vezes essa é a nossa preocupação. Entenda algo, irmão, você não tinha acesso a Deus, você não tinha ligação com Ele, até o evangelho. Diga glória a Deus. Segundo aspecto de viver e estar, que nós estamos, quando nascemos, debaixo do jugo do pecado, nós somos cativos ao pecado, ou seja, nós estamos presos no pecado. Eu não tenho reação contra o pecado. Você vai lembrar quando você vivia uma vida sem encontrar com Cristo, que você não conseguia largar aquela vida. Sim ou não? Quem já viu pessoa tentando mudar de vida sem se converter? Não, vou mudar, eu estou muito mal, vou mudar. Consegue ou não consegue? Não consegue. Alguns até numa virtude bem corrompida, mas é quase impossível. Porque antes do evangelho, eu estou cativo do pecado. O pecado me domina. Tudo que eu faço é em relação à ação que o pecado gera em mim. Tudo que eu faço é pecado. Tudo que eu falo é pecado. Tudo que eu vivo é pecado. Porque isso é viver debaixo do jugo do pecado. E essa era a minha e a tua condição. Diga misericórdia. Você está entendendo? Eu espero muito que sim. Terceira condição, e a que eu mais me admiro, a que eu acho mais interessante. Eu não vou dizer que é a que eu mais gosto, porque seria estranho. Quando estamos debaixo do jugo do pecado, nós nos tornamos alvos da ira de Deus. Deus olha para nós e nós somos o alvo da ira dele, alvo do juízo dele. Ele olha para nós e quando ele olha para nós ele vê pecado, e quando ele vê pecado nós nos tornamos alvos da ira de Deus. Você já parou para pensar sobre isso? Que antes do evangelho você não é um filho de Deus. Sabe aquele negócio, irmão? Todo mundo é filho de Deus. Isso é uma mentira. Posso ouvir um amém? Antes do evangelho, somos alvos da ira de Deus. Deus está irado conosco. Diga glória a Deus por isso. Ou não, né? Se você não quiser. Romanos 5,8. Eu não vou ler para ganharmos tempo. Anote, tome nota, leia em casa. Romanos 5,8. Fala que somos alvos da ira de Deus antes do evangelho. Próximo ponto. De estar debaixo do jugo do pecado. Estamos vivendo numa condição de morte eterna. Antes do evangelho, vai chegar o dia da sua morte e você será condenado por toda a eternidade, debaixo do juízo de Deus. Vamos usar uma linguagem bem evangélica para você entender? Você estará eternamente no inferno, queimando separado de Deus, a partir do momento que o seu corpo parar de receber o fôlego de vida. Isso é uma vida debaixo do jugo do pecado. Para ficar menos pesado, não pense em você. Pense em alguém que você conhece, que você sabe, que não encontrou Cristo ainda, que não teve um encontro com o evangelho. Essa pessoa, se o coração dela parar de bater agora, ela será condenada eternamente, debaixo da ira de Deus. O que você acha desse cenário, irmão? O que você entende desse cenário? Esse é o teu cenário, irmão. Essa é a tua vida. Eu estou falando de você. Estou falando de você usar um exemplo para você entender, mas eu estou falando de mim e de você. Nós somos a raça humana, todos pecaram. Todos. Os evangélicos pecaram. Os católicos pecaram. Os homossexuais pecaram. Os heterossexuais também pecaram. Os de direita pecaram. Os de esquerda. Todos estão na mesma condição. Antes disso aqui. Está fazendo sentido para você? Separados de Deus. Cativo do pecado. Alvos da ira. Condenados à morte eterna. E vivendo em um cosmos amaldiçoado. Quando Adão peca, Deus chega até Adão, Eva e a serpente e amaldiçoa todos eles e diz: por causa de vocês a terra será maldita, por causa de vocês vai ter tufão, por causa de vocês, por causa do que vocês fizeram, vai ter terremoto, por causa de vocês. Irmão, como que você se vê quando você encontra uma criança de 5 anos de idade sofrendo de uma enfermidade mortal? Como você entende isso? Muitas vezes a gente olha para Deus, né, e fala: Deus, como assim? E Deus olha para nós e fala: cara, leia Gênesis 2. Você vai entender o que isso significa. Isso é a desgraça
do pecado. Enquanto você não entender a maldade, o problema, a problemática do pecado, você jamais vai entender o evangelho. Quando você vê uma criança morrendo com 5 anos de idade por uma doença mortal, você entende, cara, olha o que o pecado fez. Olha o que o pecado fez. Quando você vê pessoas que não conseguem mudar de vida na sarjeta, nas drogas, na prostituição, você olha e pensa, cara, olha o que o pecado fez. E muitas vezes nós atribuímos a Deus, e Deus olha para nós e fala, cara, isso é o pecado, cara. Por isso que eu só entendo o evangelho quando eu entendo o mal do pecado. Quando você assiste um filme chamado Busca Implacável. Quem já assistiu? Um filme que eu mais gosto. 1, 2 e 3. Quem já assistiu? Sobre o que fala? Mercado sexual. E aquela história não é um filme, aquilo ali é real. Aquilo acontece agora, irmão. Aquilo acontece agora. Jovens, moças e também moços são presos para sofrer como escravos sexuais por toda a vida. Tinha aquela parada, vou pesar bastante para você entender o evangelho. Aquela parada da boneca humana. Quem já viu isso? Eu escutei faz muitos anos, nunca mais vi. Boneca humana é alguém que é aprisionada, é roubada, como um filme. Assista esse filme, irmão, é muito legal, vai te gerar compaixão no coração. Tem também os 6 balas, que é com... Achei com o Van Damme, eu acho. Ô, filmaço, cara, filmaço, velho. Para com isso, filmaço, velho. Eu fico impactado com aquele filme. 6 balas é legal, nós assistíamos na temperatura máxima quando não tinha Netflix. Vamos lá, deixa eu focar. A boneca humana, irmão, ela é uma jovem cativa pelo mercado sexual, só que ela é toda deformada para poder ser vendida para alguém, para homens bilionários do mundo afora. Então é arrancado os seus olhos e colocado olhos de vidro para não ter o olhar humano. Eu não lembro todos os detalhes, eu também não vou falar porque é algo terrível. Mas nós estamos aqui, a maioria de nós, todos bem adultos. Não há problema, você tem que entender o que o pecado faz. Você tem que sair da tua bolha religiosa, de que eu vou na igreja todo domingo, eu faço umas coisinhas certas, Deus tem que me abençoar. Você tem que sair desse lugar e entender o que é o evangelho. O que é o evangelho? Isso que acontece no mundo, isso que acontece aqui na nossa cidade. O mal do pecado, o cosmos caído, a humanidade caída, morte, assassinato, maldade, terremotos, tudo que a natureza responde mal aos homens. Isso é fruto do pecado. Você conseguiu entender algo até aqui? Mas diante dessa condição, a salvação. Diante de tudo isso que eu estou pregando para você nessa noite, existe alguém que diz, haverá uma salvação. Haverá justiça. Abra sua Bíblia agora para nós, biblicamente, entrarmos na história. Abra tua Bíblia em Gênesis 3. Gênesis 3. Aqui, Gênesis 3 conta a história da queda. Leia em casa. E se atente ao que eu vou ler aqui agora. Imagine todo esse cenário que eu falei para você. Pense nisso, que isso é real. Isso é verdadeiro. Sim ou não? Amém. Isso aconteceu a partir da queda do pecado original. Então esse cenário aqui que eu vou ler para você acontece nesse momento. Quando Adão e Eva caem, o Senhor amaldiçoa a serpente, o Senhor amaldiçoa o homem, a mulher e o cosmos, a natureza. O Senhor amaldiçoa todos. E a partir daqui, começa a história do Evangelho. Tudo que vem depois é essa história se desenrolando. Nem tudo que está escrito na Bíblia é o Evangelho, mas cada versículo da Bíblia mostra a dinâmica do acontecimento do Evangelho. Entendeu isso? Então vamos lá. Gênesis 3,15. A maldição da serpente. Primeira vez que o Evangelho é anunciado. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Repare isso, porém inimizade entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Ponto. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Isso aqui é a maldição que o Senhor traz à serpente. E nesse versículo começa o anúncio do Evangelho. Diante da queda total da humanidade, diante da entrada do pecado na história, o Senhor faz um anúncio à serpente. E ele diz, deixa eu contar uma coisa para você. Você vai ter inimizade entre o descendente da mulher. Que seria o quê? Todos aqueles que nasceriam da mulher. Mas aqui, essa palavra fala mais do que isso. Aqui a palavra é
entre a tua descendência, a descendência de Satanás, e o descendente dela. Ou seja, está falando de uma pessoa específica. Satanás está aqui, imagine comigo o cenário, daqui a pouco nós vamos encerrar, irmão, mas vamos mais um pouquinho. Está aqui Satanás e Deus fala para ele, deixa eu contar uma coisa para você. A tua descendência vai fazer inimizade com ela, que é todo o levante, as ações malignas contra a humanidade. Mas o descendente dela, o descendente, vai ter inimizade contra você. E aí Jesus fala, e ele vai pisar na sua cabeça. Mas você vai ferir o calcanhar dele. Aqui é anunciado o evangelho, porque a partir daqui, toda a dinâmica bíblica, irmão, começa a aguardar por uma coisa: o descendente da mulher. Tudo que acontece aqui, deixa eu provar para você. Logo depois, quem conhece a história de Caim e Abel? O que acontece com Caim e Abel? Caim mata Abel. Por quê? Porque Caim é dominado pela maldade humana, pelo pecado e também pela ação de Satanás. Porque a partir de Gênesis 3,15, Satanás está esperando o filho da Eva, que mataria ele, que pisaria na cabeça dele. Então quando ele vê aqueles dois, ele fala, cara, vai ser um desses dois, então eu preciso parar com isso. E o que ele faz? Ele faz com que Caim assassine Abel. Porque agora começa a batalha entre o descendente da mulher que apareceria e pisaria a cabeça de Satanás. O evangelho começa a se desenhar a partir desse texto. Isso está fazendo sentido para você? E tudo que vem a partir de agora é isso. A espera pelo descendente da mulher. O descendente de Eva. E tudo começa a acontecer. E tudo começa a se desenhar. E todo o Antigo Testamento começa a contar sobre aquele que viria. Sobre aquele que sairia da mulher e pisaria a cabeça da serpente. E começa a acontecer isso, e o Senhor promete para Abraão, na sua descendência, todas as famílias da terra sendo abençoadas. O Senhor promete a Davi que o filho dele, a descendência dele, seria o rei que governaria toda a terra. O Senhor promete a Daniel, o Senhor fala em Daniel sobre o filho do homem, aquele que teria a justiça e o juízo em suas mãos. Tudo começa a falar sobre alguém. Isaías escreve quase todos os capítulos de Isaías, falando sobre um homem que viria, o descendente da mulher, e a espera é por ele, por aquele que pisaria a cabeça da serpente. E todo o Antigo Testamento fala disso. No meio do cenário pecaminoso, o Senhor desenrolando a história do Evangelho. Diga glória a Deus. E agora eu quero ler uma dessas partes que mais me encanta. Abra a tua Bíblia. Em Gênesis ainda, você já está em Gênesis 22. Essa pregação está fazendo sentido, irmão? Gênesis 22. Ai, meu Deus, como o tempo passa. Mas nós estamos chegando no fim. Gênesis 22. Eu vou contar a história que eu contei alguns domingos atrás, e eu vou ler uma parte específica dela. Nessa dinâmica, nesse cenário, imagina, nós estamos em uma cronologia aqui, irmão. Nós estamos em um desenrolar de uma história. E no meio dessa história tinha um cara chamado Abraão, que Deus levanta para que dele saísse um povo. E desse povo toda a terra seria abençoada. Que era falando a respeito do descendente da mulher. Isso fez sentido para todo mundo, né? E aí a história vai acontecendo e Abraão, na sua velhice, aonde ele já não podia mais produzir nada no seu corpo caído, e Sara, sua esposa, sendo estéril, eles conseguem, no sobrenatural, de maneira sobrenatural, conceber um filho, chamado Isaac. E isso falava da história do descendente da mulher se desenvolvendo. Só que chega um momento nessa história, que Abraão levanta cedo, faz um cafezinho, vai tomar um cafezinho e Deus aparece e fala, fala Abraão, como é que estamos, piazão? Estamos bem, Deus, e aí, qual que é? Qual que são as novas? Toda vez que você vem, acontecem umas palavras muito legais, qual que é dessa vez? Fala, então essa aqui, hoje eu tenho uma boa para você. Pegue Isaac, seu filho, suba ao monte que eu vou te mostrar e sacrifique o seu filho para mim. Sacrifique o seu filho para mim. E Abraão responde a Deus, pega Isaac e vai em busca do lugar que Deus ia mostrar. Ele passa alguns dias caminhando e ele vai subindo. E quando ele chega até um monte, repita assim comigo, Monte Moriá. Nossa, cara, Deus é demais, irmão. Deus é sensacional. Você já vai entender. E quando ele chega lá, ele está subindo e ele fala para os servos, ele falou, espere um pouco, vai subir só eu e o menino, porque ele sabia o que ele estava por fazer. Ele falou, cara, não sou eu que vou fazer isso na frente da galera, né? Não vai ser fácil. E Abraão vai subindo com o menino. Abraão era velho, irmão, mais de 100 anos. Subindo com o seu filho, para matá-lo sobre um altar, porque Deus mandou. É interessante você pensar que muitas vezes a gente olha para Deus de uma maneira totalmente contrária ao que a Bíblia mostra. Um Deus que pediu para o cara matar o filho.
um Deus que matou o filho. Nós já vamos chegar lá. Calma. E subindo Abraão e Isaac. Isaac chega, eles estão arrumando o altar, está tudo ali. E Isaac faz uma pergunta: pai, eu sei como funcionam essas coisas. Então, o altar está aqui, as coisas estão tudo aqui. Mas cadê o cordeiro? Cadê o animal para ser morto? E aí vem Gênesis 2, versículo 8. Está comigo? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Aqui o evangelho é pregado a Abraão. Aqui é dito: o Senhor proverá a Abraão um cordeiro. Irmão, entenda algo. Você já ouviu um monte de pregação usando esse texto do Jeová Jirê, o Deus provedor. Mas o Deus provedor não é o Deus, irmão, que provê bênção. Ele faz isso, claro que ele faz, mas não é sobre isso que o Jeová Jirê trata. Não é sobre dar coisas para você no momento de angústia. O Jeová Jirê é o Deus que provê o cordeiro, que tira o pecado do mundo. Ele preparou a solução para todo esse cenário de pecado que eu preguei para você até agora. Ele preparou um cordeiro para resolver o problema. A salvação veio dele. A salvação era ele mesmo. O que Deus estava mostrando para Abraão, até porque você conhece o fim da história, Isaac não é assassinado pelo próprio pai, mas Deus está mostrando para Abraão: eu vou sacrificar o meu filho, eu vou matar o meu próprio filho, e eu preciso que para você continuar andando comigo, você tenha o mesmo coração que o meu, que se for preciso, por causa do pecado, você mata o próprio filho. Cara, o que é isso? E isso aconteceu em um lugar, Monte Moriá, o lugar aonde anos depois, um homem, filho de Davi, chamado Salomão, ergueu um templo, aonde cordeiros entravam lá e eram mortos para cobrir pecados dos homens. Diga assim: uau. Você conseguiu entender? No mesmo monte que Deus leva a Abraão, Deus manda Salomão levantar um templo, e ali acontecia o sacrifício. Espero que você saiba do que isso trata. Não vou ter tempo de falar sobre isso. Mas tempos depois, a maneira de cobrir o pecado era a partir de cordeiros que eram assassinados para cobrir o pecado do povo. Isso acontecia no tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão. Deus proverá o cordeiro para si. Agora, para continuar a história, dá um pulo comigo na Bíblia e abra a tua Bíblia em João. João capítulo 1. Deus proverá o cordeiro para si. Deus proverá o cordeiro para si. Essa é a palavra que Abraão fala ao seu filho Isaac. E a história continua se desenrolando. Cordeiros começam a ser mortos para cobrir o pecado de homens, para que o pecado fosse tirado temporariamente por alguns homens. Mas até que chega um momento da história. Depois de tudo isso, depois do cordeiro profetizado por Abraão, o filho de Davi profetizado a Davi, o filho do homem profetizado a Daniel, o servo sofredor profetizado a Isaías. Depois de tudo isso, chega um momento da história. João 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Versículo 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, o que João disse, irmão? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra da problemática do pecado? Então, irmão, a salvação chegou. A salvação chegou. Por isso que o evangelho, irmão, ele não é uma religião, cara. O evangelho fala de um homem. O evangelho fala de um homem. O evangelho fala do próprio Deus, que desce à terra em condição humana. Um Deus, irmão, que deixou com que uma mulher limpasse a sua bundinha quando ele era criança, cara. Você consegue entender isso? Aquele que criou Maria, permitiu que Maria o limpasse quando ele fez as suas necessidades. O evangelho não é uma religião. O evangelho é a solução. O evangelho é tudo que o homem precisa entender. Porque a partir do evangelho, irmão,
A partir do verbo que se faz carne, do Cordeiro de Deus que tira a problemática do pecado do coração do homem e traz a ele uma nova vida. É sobre isso, cara. Claro que não acaba aqui, mas aqui já é um bom lugar para você entender. É sobre esse homem. É sobre esse cara. É sobre esse cara. Sabe quando nós entendemos o que Jesus fez, irmão? Cara, você não tem preguiça de vir no culto, falando a real, irmão, na caruda aqui mesmo. Cara, quando você entende o que Jesus fez, irmão, ele era Deus, cara. E ele sabia que ninguém podia resolver o problema. Você acha, irmão, que um homem consegue resolver o problema da boneca humana? Não, mas o verbo que se fez carne, sim. O cordeiro que tira o pecado do mundo, ele pode. Ele pode. E ele apareceu entre os homens, pregando uma nova vida. Deixa eu partir para o final com você. Efésios capítulo 2. Irmão, você lembra da tua condição antes do evangelho? Você lembra que eu preguei há pouco? Então, deixa eu contar uma coisa para você, irmão. Olhe para mim. Abre Efésios, olhe para mim. Você estava aqui. Você estava aqui. Isso não é história de igreja, irmão. Isso não é história de igreja, eu preciso que você entenda isso. Não é história para contar lá para as crianças. Não, cara, isso é a verdade da humanidade. Tudo que o homem precisa entender. O homem estava aqui. E lá era a perdição, o inferno e a condenação. E o homem estava andando, com uma venda em seus olhos. Andando para esse lugar. Andando para esse lugar. Andando para esse lugar. Até que chegou um momento da história. Até que, lembra do descendente da mulher? Então aconteceu algo, você já está entendendo o que eu já falei, mas eu quero repetir para ficar bem claro. E tinha o descendente da mulher, mas aí teve um acontecimento. Apareceu um anjo que disse: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o descendente que está dentro de você, e logo nascerá para salvar a humanidade. Aconteceu. Deixa eu desenhar uma parada aqui. Vem aqui, Felipe, vem aqui, Lipe. Dois Felipe, glória a Deus, vamos lá. Nós estávamos aqui, cara. Nós estávamos aqui. Lá é a perdição. Eu só preciso de um, pode voltar, desculpa. Fecha teu olho, Felipe. E ele estava indo, vai falar. Ele estava indo. Se ele for, ele não vai nem conseguir, porque ele está cego. Ele estava no pecado, segura que você vai cair, né? Ele estava indo para aquele lugar. Mas até que o descendente da mulher nasceu. O fruto do ventre de Maria. E o fruto do ventre de Maria, enquanto o Felipe ia para a condenação, ele parou o Felipe e ele foi para a condenação, no lugar do Felipe. Diga amém, irmão, no mínimo. Deixa eu mostrar mais uma vez para você. O Felipe estava indo e lá estava a ira de Deus que você era alvo. Só que no meio do caminho, o verbo que se fez carne, o Cordeiro de Deus, ele entrou no meio, ele falou: Pai, derrame a sua ira sobre mim, por causa do Felipe. E a partir desse momento a ira não estava, o Felipe não era mais alvo da ira. Pode sentar, Felipe. Você está entendendo alguma coisa nessa noite? Ele se colocou em teu lugar. Quem lembra da crucificação? Você lembra o que Jesus fala na crucificação, irmão? Quando ele está preso ao madeiro, pouco antes dele suspirar pela última vez. Jesus fala uma frase muito famosa em aramaico. Quem lembra? Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por quê, irmão? Porque naquele momento, toda a ira que Deus tinha a respeito do Felipe, toda a ira que Deus tinha a respeito de você, toda a ira que Deus tinha do mais vil pecador, foi derramada sobre o Cordeiro de Deus, preso na cruz do Calvário. Toda a ira que Deus tinha foi derramada sobre o próprio Deus. Sobre o próprio Deus. O verbo estava no princípio, mas ele se fez homem. E ele substituiu você. E ele substituiu você. E ele entrou no teu lugar, ele entrou na frente. Cara, você entende isso, irmão? Você entende por que às vezes eu fico brabo com algumas coisas? Não que eu seja perfeito, irmão, e nem que eu entenda isso, nossa, que revelação que eu tenho, não. Mas, cara, o Evangelho não é uma brincadeira. O Evangelho não é uma religião. Que eu fico esperando que Deus faça coisas por mim, cara. O Evangelho é a vida. Cara, vamos, Efésios capítulo 2. E nós vamos terminar nesse versículo.
Efésios 2:1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos. Irmão, morto é morto. Morto é morto, tá ligado? Entenda isso. Não leia a Bíblia com aquela visão evangélica. Mortos é espiritual. Morto é morto, irmão. Morto é tragédia. Morto é horrível. Ontem teve um acidente ali perto de casa, tá vindo pra igreja, carro capotado. Eu falei pra ele, cara, eu não quero nem ver. Imagina se tem alguém morto ali. Eu não quero ver, cara. Eu vou ficar mal, cara, vai ser tenso. Você não concorda comigo? E a gente lê isso aqui. Nós estávamos mortos, né? Estava morto aqui. Estava mortinho. Cara, você estava morto, irmão. Eternamente. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram em outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 3. Entre eles também todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, diga aleluia, mas Deus sabia que você não conseguia. Deus sabia que você não podia, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos juntamente com Cristo, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos de todo o problema que o pecado causou em você. Não está mais em você, ele arrancou de você, colocou nele, e agora você é salvo nele. Agora o juízo que viria sobre você foi colocado sobre ele. A morte que você teria, ele venceu. Quando ao terceiro dia, ele chuta a tumba e sai de lá e fala: Satanás, eu pisei a sua cabeça, agora eu domino sobre os céus, sobre a terra, sobre debaixo da terra. Eu comprei eles para mim. Você não tem mais nada com eles, agora eles são meus. Talvez alguns não entenderam ainda, mas eles são meus. Eu os comprei, eu paguei o preço da dívida. Existia uma dívida, irmão. Você era devedor do pecado, e ele te salvou. E ele te salvou. Sabe de quem que ele te salvou, irmão? De Deus, porque você era filho da ira. Mas ele falou: Pai, não coloque sobre eles, coloque sobre mim. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou em obediência até a morte, e morte de cruz, para que você tivesse vida. Mas eu queria um carro. Talvez você não falou, mas é o que o evangélico pensa dia após dia. Mas eu queria uma bênção. Irmão, ele deu tudo o que você precisa. Eu vou falar mais sobre isso semana que vem. Mas até aqui, eu quero que você entenda o escândalo que isso é. Deus se fez pecado. Deus se fez maldito. Deus se colocou no lugar do maior pecador que o Império Romano poderia matar em uma situação: crucificação. Sabia disso? Pior condenação para alguém que seria preso na época do Império Romano, assassinado, seria a cruz. Ele foi colocado como o pior. Pensa aí, o pior pecador. Pensa. Quem para você é o pior pecador? Não faz o evangeliquez. Isso sou eu. Não, falando sério mesmo. Para mim seria eu não falo essa palavra porque eu erro, mas vou falar, se eu errar me perdoe. O estuprador. É estuprador. Viu? Você entendeu? Esse cara, para mim é o pior. Então Jesus se fez ele naquele momento do Calvário, porque ele se fez o pior dos pecadores. Ele se fez o menor dos servos, por causa do grande amor com que ele nos amou. Diga aleluia. Irmão, para nós encerrar, eu quero orar com você nessa noite, e eu quero continuar semana que vem, porque não acaba aqui. Eu fiz só a cronologia para você, mas ainda tem mais. Diga glória a Deus por isso. Mas quando o apóstolo Paulo, ele fala sobre o evangelho, ele vai escrevendo essas coisas que você está ouvindo de mim, e que você também vai sendo tocado junto comigo. Paulo vai escrevendo essas coisas, ele vai escrevendo esse escândalo que é o evangelho, que o próprio Paulo chama de loucura. E ele chega no momento, no ápice da escrita dele, em Romanos capítulo 11. E ele fala: profundidade das riquezas, do saber e do conhecer de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? E quem deu primeiro a ele para que seja retribuído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quem consegue entender esse Deus? Quem consegue entender essa grandeza?
Semana que vem você vai ficar mais escandalizado ainda quando falarmos da graça. Você consegue entender isso? Se coloque em pé nessa noite, eu quero orar por você. O Evangelho é suficiente. O Evangelho é suficiente. Davi está falando que Deus não faz algumas coisas, que eu não posso... Não, irmão, não estou falando isso. Mas eu estou falando que o Evangelho é suficiente. O Evangelho é tudo que você precisa ter na tua vida. Você estava morto e Ele te deu vida. Os irmãos vão ministrar essa canção que Paulo escreveu, que eu acabei de citar em Romanos 11. Mas antes disso, e enquanto eles cantam, eu quero que você glorifique a Deus por isso. Por causa do que você ouviu nessa noite, eu quero que você glorifique a Deus pelo Evangelho. Mas eu também quero fazer um convite para você. E eu quero fazer esse convite para todos, irmãos. Para todos. Para todos. Lembra aquele negócio que a gente vê a vida inteira? O aceitar Jesus? Irmão, nessa noite, entregue a sua vida a Jesus. Porque é todo aquele que crê nele, recebe a vida. Todo aquele que crê nisso que eu contei, nessa história que eu contei para você, todos aqueles que creem nessa história, que creem que Ele é o Salvador, recebem vida, e vida em abundância, e vida eterna, recebem salvação. Por isso deixa eu fazer um convite para você, e eu não estou fazendo para quem talvez não seja convertido aqui, eu estou fazendo para todos. Entregue a sua vida a Cristo, creia nele, coloque tudo nas mãos dele, e Ele te dará vida. Essa é a boa nova do Evangelho. Ele já fez, Ele não vai fazer. Ele já fez, Ele não vai fazer. Ele já fez. É uma notícia, não é um aviso. Ele já fez. Ele já fez. Segundo Paulo, Ele fez antes da fundação do mundo, porque o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Aleluia! Faça essa oração de entrega nessa noite. Chame como você quiser, aceite Jesus, entregue, sei lá, mas coloque o teu coração no Salvador de toda a humanidade. Coloque o teu coração no Evangelho. E em quem é o Evangelho? Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Aleluia, Jesus! Aleluia!